Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos o resultado do segundo trimestre do Banco do Brasil que acabou de ser divulgado. Veremos também o seu anúncio de dividendos, as suas projeções ainda para 2024, quanto que falta pagar de dividendos e atualizar o preço teto para vermos se está barato e se compensa ou não comprar neste preço. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E assim como o Itaú, que também reportou um lucro recorde, o Banco do Brasil teve um lucro líquido ajustado, agora no segundo trimestre, de 9,5 bilhões, superior aos 9,3 que tivemos lá no primeiro trimestre de 2024. 2,2% de aumento, agora em relação ao mesmo trimestre, porém do ano passado, 8,2% de aumento. Inclusive, tivemos um retorno sobre o patrimônio líquido ainda acima dos 20%, ficou em 21,6%, um excelente ROI. Sua carteira de crédito continuou crescendo, hoje está em quase 1,2 bilhões de reais, cresceu 3,9% em relação ao último trimestre e 13,2% em relação ao último ano, sendo que a sua carteira de crédito pessoa física também cresceu 1,1% e 6,2% ao ano, alcançando 320 bilhões. Sua inadimplência acabou subindo um pouquinho em relação ao último trimestre, mas ainda está bem tranquilo. Sua carteira de crédito pessoa jurídica, ou seja, grandes empresas, micro, pequenas e médias empresas e também o governo, acabaram subindo 7% nesse trimestre e 13% no ano. Porém, a sua inadimplência também acabou subindo um pouquinho para 3,38%. Ainda é baixa, mas acabou tendo uma elevação comparada ao último trimestre. Sua carteira de crédito do agronegócio acabou subindo 0,7% comparada ao último trimestre e 16% comparado ao ano. Então, naturalmente, por se tratar de uma posição muito grande, acaba subindo proporcionalmente menos porque tem menos mercado para ocupar, mas ainda assim teve um crescimento, inclusive a sua inadimplência também acabou subindo. Então, em praticamente todos os segmentos, sua inadimplência acabou elevando um pouquinho. E a sua provisão para devedores duvidosos no segundo trimestre ficou em 7,8 bilhões, tivemos uma redução, um ponto muito positivo. Quanto menos dinheiro tem provisionado para eventuais calotes, sobra mais lucro. O seu custo do crédito também acabou elevando, hoje está em 4% aproximadamente. E tivemos uma provisão para devedores duvidosos de 16,3 bilhões agora no primeiro semestre, elevou 25% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Sua receita com prestação de serviço acabou subindo 6% em relação ao último trimestre e 6,7% comparado ao mesmo trimestre do ano passado. No acumulado de cada semestre, agora em 2024 tivemos um aumento de 4,7%. Os seus consórcios cresceram 20,05%, as suas operações de seguro, previdência e capitalização 11% e administração de fundos de investimento 10,2%. Então o crescimento em todas as linhas de prestação de serviço. Seu índice de Basileia acabou ficando hoje em 14,19%, então ainda é um bom índice de Basileia. Basicamente, esse índice mede a porcentagem do capital emprestado do banco em relação ao seu próprio capital. E sobre o apoio ao Rio Grande do Sul, o Banco do Brasil tem 59 bilhões em exposição aos municípios afetados. Da sua carteira interna do Banco do Brasil, 6% foi destinado, sendo que dessa porcentagem, 51% equivale ao agro, 2,2% ao governo, 17% pessoas físicas e 29,2% pessoas jurídicas. Equivale a 700 mil clientes. 65% das operações têm garantias reais e 92% da carteira está classificado com risco AA, ou seja, um risco baixo. E o banco também atualizou as suas projeções. O seu lucro ainda se mantém em 37 a 40 bilhões de forma estimada, as suas despesas também, suas receitas, porém a previsão eles acabaram aumentando. Esperam provisionar entre 34 até 31 bilhões, o que era antes entre 30 a 27. Então esse é um ponto negativo. Porém, a sua margem, eles esperam a margem melhor, que já seria um ponto positivo. Com a margem melhor, também acaba refletindo num lucro maior também. E os seus negócios sustentáveis, eles esperam um crescimento de 9 a 13%, o que era 5 a 9%. Isso para a sua carteira de crédito. Então, um ótimo resultado do Banco do Brasil, com pouco impacto do Rio Grande do Sul. E o Banco do Brasil também acabou anunciando uma remuneração complementar aos acionistas. Então, basicamente, será um dividendo de 15 centavos,
com o juros sobre capital próprio de forma complementar. Lembrando que esses valores serão atualizados do dia 30/6 até o dia 7/8 pela taxa Selic. A data de pagamento vai ser no dia 30/8, a data com no dia 21, ou seja, você pode comprar até o dia 21, se comprar no dia 22, que é a data X, já não tem mais direito. Então teríamos um dividendo de forma líquida de 42 centavos, e isso um dividendo complementar. Lembrando que esse pagamento complementar já estava no seu calendário. Eles já deixaram definido o anúncio, que era no dia 7/8, no caso hoje, com a divulgação dos resultados. A data com e a data X também já estava prevista junto com a data de pagamento. Então, nos últimos vídeos que eu postei tentando estipular qual seria o valor dessa data de pagamento complementar, eu estipulei por volta de 40 até 45 centavos. Então, acabou ficando dentro da minha margem de erro. Lembrando que teremos mais um anúncio de dividendos no dia 23/8. A data com vai ser no dia 11, a data X no dia 12 e o pagamento no dia 27/9. Então, anúncios duplos de dividendos agora no mês de agosto. Para calcular o preço teto, eu poderia pegar o lucro do primeiro semestre, que foi 18,8 bilhões, e multiplicar por 2. Mas o que acontece? Eu vou fazer o seguinte: como o lucro do Banco do Brasil foi 9,5 bilhões agora nesse trimestre, eu vou multiplicar por 2 porque ainda temos o terceiro e o quarto trimestre e eu vou somar um crescimento por volta de 4%, ou seja, esperando que o banco tenha uma desaceleração. Agora eu somo 18,8 bilhões que tivemos de lucro no primeiro semestre de 2024. Então teríamos um lucro por volta de 38,5 bilhões. Isso sendo pé no chão, não sendo muito otimista e esperando um pequeno crescimento pela frente. Então, atualizando a planilha de preço teto, colocando 38,5 bilhões de lucro para arredondar, o payout é 45% como já foi definido, teríamos um dividendo bruto de 3,02. Se quiséssemos 10% para poder comprar o banco, teríamos um preço teto de R$ 30,23. Hoje está R$ 26,30 e teria 14,9% de margem de segurança. E agora, para entendermos o valor líquido, vamos pegar esse valor projetado de 3,02 e ainda eu vou tirar por volta de 10% para impostos, porque como o imposto sobre o juros sobre capital próprio é 15% e tem alguns pagamentos que o banco paga em forma de dividendos que não tem impostos, então teríamos de forma líquida por volta de 2,70. E somando o que já foi pago, o banco pagou no ano exercício 2024 86 centavos de dividendos, porque esse pagamento no mês 2 foi com base no ano exercício 2023. Então o que conta é a partir do mês 3, assim como ele também vai pagar no começo de 2025, porém com base no ano exercício 2024. Então pegando 2,70, subtraindo 86 centavos, teríamos por volta de 1,84 de forma líquida. E como ele vai pagar 42 centavos agora, vamos subtrair, então teríamos ainda 1,42 de dividendos a ser pagos no ano exercício 2024. E ainda temos dois anúncios complementares de dividendos que vai ser pago no dia 6/12 e no dia 20/3. E dois também pagamentos antecipados no dia 27/9 e 27/12. Então o que eu espero? Mais ou menos dois pagamentos complementares de 45 centavos, ou seja, tirando 90 centavos, teríamos 52 centavos de pagamentos antecipados, dividindo por 2 por volta de 26 centavos. Então, dois pagamentos complementares por volta de 45 centavos e dois pagamentos antecipados por volta de 25, 26 centavos. Pelo menos é a minha previsão. E esse pagamento de 42 centavos do Banco do Brasil na cotação de 26,33, teríamos um yield de 1,59, 1,6% para arredondar. E de acordo com o lucro projetado, teríamos hoje um lucro por ação de 6,71, de acordo com 38,5 bilhões, é claro. Então, dividindo a cotação de hoje de 26,33 por 6,71, teríamos um PL de 3,9 vezes de forma atualizada e projetada, bem abaixo do que está hoje, porque a cotação não acabou subindo junto com o seu lucro para acabar igualando. Então, comparado à sua média, que é 6,35, e comparado a anos anteriores, que passou de 10 vezes, na minha visão, hoje o Banco do Brasil estaria muito barato, com excelente crescimento de lucros, um excelente ROI mantendo na casa dos 20%, excelente margem e um payout muito saudável ainda. Então, na minha visão, também de acordo com o preço teto, é claro que teria hoje quase 15% de margem, Banco do Brasil estaria barato, faz parte da minha carteira, vou aumentar a posição, lembrando que não é recomendação de investimento, faça suas próprias análises e tome suas próprias conclusões. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal, você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso
a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.